Shalom, irmãos. Vamos aqui iniciar com a graça de Deus e eu peço que os irmãos estejam orando por esse propósito, fazendo um estudo sobre escatologia. Escatologia, uma palavra que vem da tradução grega, que quer dizer estudo das coisas do fim, eschatos logia, estudo das coisas, dos acontecimentos finais, né? E temos esse propósito, né, que envolve muito o livro de Apocalipse, mas não só o livro de Apocalipse, mas desde o princípio da Bíblia, para que nós possamos compreender de uma forma bíblica, sem misticismo, sem confusão, sem divisão de pensamentos ou de ideias que se fizeram no meio da igreja de uma maneira tão triste, e possamos compreender qual é a vontade de Deus no esclarecimento que é deixado para nós através das Escrituras. A palavra de Deus diz aqui em Isaías 46, Isaías 46, verso 10, de que vocês atentem, confiram na palavra. Na linguagem da Almeida atualizada, ele fala com clareza essas palavras, dizendo assim, que Deus anuncia o fim desde o princípio, né? Na minha tradução diz aqui, desde o princípio anunciei o fim, ou o futuro, desde a antiguidade, aquilo que não acontecera. Eu afirmo, meu propósito será realizado e certamente farei tudo que me apraz. Deus criou todas as coisas com um propósito definido. As Escrituras são a história de Deus com o homem, de todo o propósito de Deus com o homem, do desvio do homem, da salvação do homem. E esse propósito está claramente descrito. Se desejarmos buscar e conhecer, está claramente descrito, e eu vou citar aqui e com assim, bastante importância mesmo, né? Muitas citações do hebraico, que é a língua na qual foi escrita a Bíblia, é a língua que Deus deu ao povo que ele formou, esse povo que é formado através da descendência de Abraão, e o povo no qual nós fomos incluídos, né? Em Efésios diz que Deus desfez a parede de separação que havia e nos incluiu nesse povo. E nós, como igreja, não podemos aceitar que estejamos reerguendo essa parede de separação e querer separar as coisas como se o povo de Deus, o povo judeu, tivesse se tornado um povo inferior e traidor, desmerecedor de toda a graça de Deus, né? Muito pelo contrário, através deles tudo veio para nós, inclusive o Messias, né? Então, no início, já Deus anuncia isso. No princípio, né, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico vai ser Bereshit, bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Esta palavra Bereshit, que é a primeira palavra da Bíblia, julga-se então que ela deveria ter começado com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. E a última letra do alfabeto hebraico é o Tav, da onde sai ali que nós temos a tradução em grego, que Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas no hebraico é muito mais significativo, porque a letra Aleph representa a Deus e a letra Tav representa o juízo. Então é o anúncio da obra de Deus. No princípio, Deus. No final, o juízo, né? Esta palavra Bereshit, como nós vemos aí agora na tela, ela é uma palavra, é a palavra que se originou de um desenho de uma casa, sendo que mostra ali que Deus prepara todas as coisas, e depois de preparada todas as coisas, Deus põe o homem sobre a terra.
Assim como também para nós, Deus preparou toda a salvação. E tendo preparado toda a salvação, nos incluiu nela. Nós temos que aprender a ter essa relação entre aquilo que está escrito nos primeiros escritos, nas primeiras alianças de Deus, para compreender exatamente a grandeza do que se cumpriu em nós. A palavra, essa letra Bet, que inicia a palavra Bereshit, ela tem esse formato com uma abertura para todo o resto do texto, que isto significa, dali para diante é o que nos importa. Havia algo antes? Havia. Aqui esse tracinho embaixo, que é chamado de Kotz, e eu vou explicar isso. Jesus diz assim, que nenhum tio, nenhum J ou tio será excluído da palavra de toda a lei até que tudo se cumpra. Mas em hebraico, Jesus estava falando nenhum Kotz ou nenhum Yud, que é a letra I, será omitido sem que todas as coisas se cumpram. E esse Kotz, esse tracinho embaixo, indicando que há algo para trás. Mas para nós importa o que se abre agora e vai para adiante. Então ele diz, tem a palavra Bereshit, que quer dizer no princípio. Depois da palavra Bereshit vem a palavra Bará, que quer dizer criou, mas ela é uma palavra única aqui em toda a Bíblia. Essa palavra Bará, ela dá o sentido de que é uma criação do nada. Não havia algo quando Deus criou. Deus criou pela sua vontade, pela sua palavra, ele criou todas as coisas. Nas próximas vezes em que mostra a criação, toda a criação foi feita a partir de algo, não é mais do nada. O homem não foi criado do nada, foi feito do pó da terra. Os seres marinhos não foram criados do nada, foram criados das águas. Os seres terrestres, as árvores, toda a vegetação não veio do nada, veio da terra, veio de todos os componentes que estão na terra. Mas diz assim, então, Bereshit bara Elohim, e tem esta colocação dessas duas palavras que estou mostrando aqui, et, que é essa palavra misteriosa, que ela não é nem traduzida ali, que se forma com a letra Aleph e com a letra Tav. A letra Aleph, que quer dizer, no princípio, quando Deus criou os céus, ele mostra já que há um princípio e há um fim de juízo. A palavra Aleph seria a palavra que estaria antes da letra Bet, em Bereshit, que ela representa Deus. Ali estava Deus criando. E no final, Deus estará trazendo o juízo a respeito de todas as coisas, tomando as contas a respeito de todas as coisas. E então diz Et Hashamayim, que é os céus, e Veet, e a terra. Veet Haaretz. Haaretz é a terra. Então, a terra também foi criada com esse propósito. Foi criada com um propósito inicial e com um propósito final. E esse propósito final vai ser um juízo de prestação de contas. Juízo não é algo que necessitasse ser algo assustador para nós. Juízo é a prestação de contas. Se a tua vida tem um bom juízo, será uma boa prestação de contas, em que vamos receber galardão de Deus. Agora, se a nossa vida, embora vivendo com Deus, for uma vida relaxada, haveremos de prestar um juízo, e a palavra diz que se a obra de tal for queimada, este será salvo, todavia, como pelo fogo. Isto não está falando de pessoas que viveram dissolutamente ou viveram em pecado. Não se engane com este evangelho barato. Está falando de pessoas que, embora tenham vivido com Deus, tenham vivido de uma maneira superficial. Mas de maneira nenhuma alguém que viveu dissolutamente, deliberadamente em pecado. Esses ficam de fora. E
Tendo em vista isso, queria fazer uma breve colocação para termos uma ideia, mais ou menos, dos pontos do nosso estudo, falando rapidamente aqui a respeito da parábola das 10 virgens. Essa parábola das 10 virgens, ela se encontra principalmente no capítulo 24 de Mateus, e esse capítulo 24 de Mateus é o último capítulo da história da humanidade. Ali Jesus fala a respeito do fim e do juízo sobre todas as coisas. E após ele falar, e após as perguntas que são mencionadas pelos discípulos, então Jesus lança 3 parábolas para responder as perguntas, né? A parábola do servo fiel, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, né? Que é a prestação de contas. E eu só quero citar rapidamente essa parábola das 10 virgens, que está ali no meio delas. E, por exemplo, nós vemos o seguinte: tudo tem uma representação muito grande, muito séria. Por que Jesus falava em parábolas? Para que aqueles que realmente desejassem entendessem. E aqueles que estavam superficialmente ali não entenderiam nada, ficariam boiando literalmente, né? Então, as parábolas, elas muitas vezes falam de coisas figurativas, algumas vezes de coisas, de fatos reais, e muitas vezes também de ilustrações futuras, de ilustrações proféticas, né? Como é essa parábola das 10 virgens. Então, a parábola das 10 virgens começa dizendo que eram 10. Eu quero aqui que nós possamos questionar a parábola das 10 virgens e tentar achar as respostas. Por que eram 10? Será que Jesus citou aleatoriamente? Vamos ver um número aí, 10 é bom, né? 10 representa a palavra de Deus que saiu por toda a terra. 10 eram os 10 mandamentos. O número 10 representa a palavra de Deus. Aí então nós vemos que 5 eram prudentes e 5 eram nécias, eram tolas. Isso não quer dizer que metade prestará atenção e metade não prestará atenção. Não está falando em termos de percentual, mas está falando 5, porque o número 5 representa a graça de Deus. O rem, a graça de Deus. E então, aqueles que receberam a graça de Deus, aqueles que têm porção do Espírito, têm reserva do Espírito, esses estarão prontos, esses vão perceber a chegada, vão perceber o chamado, porque todos ali estavam aguardando. Mas haviam aqueles que estavam realmente envolvidos com todas as coisas, né? Não vamos entrar em detalhes maiores, vamos entrar em detalhes maiores um pouco para frente, né? Talvez no próximo capítulo, em que iremos passar ali pelo capítulo 24 de Mateus, antes de propriamente citar algumas coisas do livro de Apocalipse. E vemos que o seguinte, enquanto aquelas 5 tentaram sair atrás de aprontar a sua vida, né? As 5 prudentes, elas entraram para as bodas. Quem são os convidados para as bodas? Eu acho que você tem a resposta aí na sua cabeça. Quem são os convidados para as bodas? Haverão as bodas do Cordeiro. E nós somos os convidados para participar das bodas do Cordeiro, dessa grande festa de casamento. Mas as virgens ali, né, convidadas para o casamento, elas não são a noiva. Elas são as convidadas para o casamento. E quem é a noiva? Aonde está a noiva? No capítulo, lá no final do livro de Apocalipse, no capítulo 21, eu vou pedir que você leia atentamente e você encontre a resposta. Você vai ler, você vai encontrar a resposta, você pode colocar até um comentário, e depois nós vamos falar mais claramente para frente a respeito dessas coisas. Nós temos uma ideia, passamos sempre a vida inteira achando que num exclusivismo
né, de que nós somos a igreja, nós somos tudo que importa. Jesus derrubou a parede de separação que havia entre os povos e nós, pela graça, adentramos a esse povo, herança, herdeiros, herdeiros de Abraão, do qual sai o Messias, que nos inclui nessa salvação maravilhosa de Deus. E ali, então, nós queremos reerguer essas paredes e fazer uma separação, pensando, nós somos os importantes agora. Israel agora não é nada, eles rejeitaram o Messias. É um pensamento tão pequeno que nos impede de compreender toda a beleza da palavra de Deus, né? Então, nós vamos ver aqui o seguinte, procure a resposta. Quem é a noiva? E nós vamos ver que se Paulo faz a comparação do relacionamento do marido e mulher, me refiro a Cristo e a igreja, como Cristo, sendo que a igreja, até essa parte aí, grande parte dela, né, a igreja na sua totalidade começou somente com os judeus. Depois começou a haver a inclusão de gentios que receberam o evangelho através desses judeus que foram dispersos pela perseguição. Então a igreja é judeus e gentios unidos num só povo, sem barreira de separação alguma, porque assim Deus o fez, né? Temos que ter esta visão das coisas para que possamos compreender qual é o propósito total de Deus, em que nós chegaremos ao fim, ao tempo do arrebatamento da igreja, ao tempo de estarmos com o Senhor, ao tempo de realmente o Senhor descer para reinar e participarmos dessa grande festa, dessas bodas. Tá? Nós vamos parando por aqui este primeiro estudo e depois vamos seguindo. Foi necessário fazer uma explicação mais ampla, embora talvez os irmãos já tenham ouvido muito falar disso, mas deixar aqui registrado claramente nesse estudo para que possamos prosseguir agora daqui para diante. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa me dar graça pela oração dos irmãos, para que possa trazer um material fiel, um material assim, justo, né? Para que possa trazer esclarecimento e entendimento da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.